Então, gente, boa noite a todos. Meu nome é Rodrigo Sanches e a gente está aqui em mais uma edição do Quebrando o Tabu. E hoje vamos falar um pouco sobre saúde mental com a professora Luciene Figueiredo, doutora e mestra em saúde e família. E a gente vai bater esse papo sobre esses processos. Doutora, por favor, se apresente. A doutora sou eu. Isso. Ok. Toma até susto, né? A gente fica sendo chamado pelas titulações. Então, meu nome é Luciene Figueiredo, eu sou psicóloga de formação. Quando a gente chega nesses eventos acadêmicos, né, em geral apresentam a gente assim pela titulação, mas eu costumo dizer que meu nome é Lu, né? Eu sou filha de minha mãe, sou filha de meu pai, tenho 2 irmãs, 2 sobrinhos, né? Enfim, faço parte aí, sou um personagem também da minha família, como a história de muitas pessoas que estão aqui com a gente, né? Quando a gente fala de saúde mental, a gente fala do sujeito de uma maneira mais integral, né, na sua totalidade. Então, eu sempre digo que a vida não cabe no currículo Lattes, né, embora ele seja aí uma exigência acadêmica. É um prazer estar aqui, né, participando, falando sobre o que eu gosto, né, eu gosto muito de saúde mental, eu me tornei especialista em saúde mental porque eu acredito em saúde mental, eu acho que saúde mental é aquilo que a gente organiza na nossa vida para poder dar conta da vida, ou melhor dizendo, a forma como a gente se organiza na vida para dar conta da vida. Talvez a gente nunca tenha tido um ano onde se falou a expressão saúde mental de forma tão comum, né? E sem necessariamente o estereótipo de loucura associado, né? De alguém que tem uma coisa esquisita, uma coisa na cabeça, um problema, uma doença. Isso eu acho bastante favorável, né? As campanhas também como o Setembro Amarelo, entre outras, elas também favorecem para que a gente amplie essa discussão, né? Da promoção da saúde mental, né? O cuidado à saúde mental, o acolhimento à saúde mental. E foi dessa maneira que eu me tornei psicóloga, né? Pensando sempre na assistência à saúde mental. Incrível, Luciene. E aí eu queria iniciar esse momento assim com uma notícia da Unicef em que foi uma enquete que eles lançaram na internet, onde houve mais de 4.000 respostas e eles, o público-alvo deles foram adolescentes, né, entre 15 e 19 anos, e 72% responderam que sentiram e relataram que sentiram a necessidade de procurar ajuda, assim, que decorrente de estarem sentindo muito nesse momento o distanciamento social, Sim. muitas preocupações, sentimentos como depressão, ansiedade, nervosismo e preocupação. E, e nesse momento tão desafiador, né, que se apresenta a pandemia, em que momento a gente, o que, né, ou quais hábitos a gente deve manter, preservar, né? Como seria a nossa conduta frente a um momento tão atípico? Bom, a gente já está aí nesse período de mais de 6 meses, né, de restrição de isolamento, né, de restrição de contato físico, vamos dizer assim, né? No início da quarentena e da pandemia, a gente falava muito do distanciamento social, né? Eu não acho que seja a expressão mais adequada, né, quando a gente fala de distanciamento social ou isolamento social, porque nós não estamos isolados socialmente, né? A não ser aquela pessoa que mora sozinho e ela não tem contato com absolutamente ninguém. Então, de uma maneira geral, desde o início da quarentena, e a gente até ficou um período mais restrito de distanciamento físico, né? Mas eu, por exemplo, moro na minha casa com meu pai e com a minha mãe, ou seja, eu convivo fisicamente com eles e eu convivo socialmente com muitos alunos que eu dou aula ao longo do dia, com os pacientes que eu atendo, com os vizinhos que eu vejo circulando no condomínio. Então, veja que muitas vezes a ideia da palavra, como a gente se apropria daquela expressão, quer dizer, o distanciamento social, eu não tenho contato com ninguém.
né? Porque talvez nunca a gente teve tanto esse contato como a gente está tendo aqui agora, numa situação de pandemia e numa situação de quarentena. Então, a gente acaba muitas vezes confundindo o que a gente chama de tipo de relacionamento. A gente mantém um relacionamento social, só que ele é digital, ele não é físico, e sim, a ausência do relacionamento físico, da intimidade, da presença, do contato, do abraço, do olhar, do ver a expressão, é o que traz sofrimento. Porque desde o nascimento, a gente fica em contato com o outro e com os outros, né? A gente nasce lá da barriguinha da nossa mãe, a gente ficou 7 meses, 6 meses, 9 meses, dependendo aí do período gestacional, a gente ficou em contato intensivo com esse outro corpo, né? Quando a gente nasce, seja via parto natural, seja uma cesariana, né? Você vem ao mundo pelas mãos de uma outra pessoa, de outras pessoas, quando no centro cirúrgico, e logo você é aconchegado ali na sua mãe. Então, você já passa a ter contato com um universo de pessoas. Então, quando alguém diz para você que a partir de hoje você tem que restringir o contato físico com outras pessoas, seja você com 5 anos de idade, com 10 anos, com 15 anos, com 20 anos, com 30 anos, 40, 45, 70, isso não é uma coisa simples, né? Talvez a gente suportaria esse distanciamento uma semana, um mês, com muita boa vontade, eu vou colocar aqui 2 meses, o que, quando a gente olha o nosso entorno, não foi bem necessariamente isso que aconteceu. Não vou chegar a entrar nesses pormenores para não gerar tantas polêmicas, né? A vida digital já dá conta das polêmicas todas. Mas quando a gente foi restringindo essa circulação de pessoas que a gente estava acostumado, isso tira da gente o quê? Uma rotina, né? Tira da gente um cotidiano, tira da gente uma continuidade, né? Tira para a gente a ideia do fazer plano, do fazer planejamento com prazo, tira para a gente uma série de coisas. Então, veja que a questão da pandemia e da quarentena, ela não só isola o contato, mas ela isola o modo de viver, né? Eu sabia toda a minha semana, todos os dias para onde eu ia, quanto tempo eu ia gastar de engarrafamento, inclusive de uma faculdade para outra, para o consultório, quanto tempo eu tinha que encerrar. Eu sabia de absolutamente tudo. No momento que eu venho trabalhar em casa, literalmente, seja para dar aula, seja para fazer atendimento, eu perco completamente essa noção de tempo. Porque a aula é de uma outra forma, o atendimento online é de uma outra forma, o movimento dentro do meu quarto é de uma outra forma, só que o meu quarto ele está dentro de uma casa. E nessa casa tem vida, essa casa tem um funcionamento que ela não foi organizada para um trabalho. E aí veja um pouco da angústia e do sofrimento das pessoas para lidar com tudo isso. Eu moro numa casa com 3 pessoas. Quem mora numa casa com 7, com 10, com 15, com idosos, com bebê, com cachorro, com papagaio, eu não tenho nenhum animalzinho, né? Nenhum outro não humano na casa, por exemplo. Mas e para quem tem? E que para quem precisa cuidar de alguém e dar conta também de tudo isso. Então, veja que são vários fatores que levaram a gente a perder em algum momento e perdendo gradativamente essa saúde mental ou que a gente tinha de saúde mental. E aí vem uma pergunta, o que é saúde mental? O que a gente tinha de saúde mental que parece que agora a gente não tem mais e que a gente tem que procurar uma psicóloga, que a gente tem que procurar um psiquiatra, que a gente tem que procurar fazer alguma coisa para ficar feliz, que eu não estou suportando isso. O que será que a gente não está suportando com a questão do isolamento, com a questão da restrição do ir e vir, né? A gente não lida bem com a regra e com o interdito desde muito pequeno. Quando a gente é menorzinho, né, os adultos conseguem dizer não faça, não vai, não mexe, não corre, né? E veja que povoam a nossa vida de não. Aí, quando a gente cresce, que a gente sabe que a gente pode fazer um bocado de coisa, mesmo que lide com as consequências depois, a gente vai e faz. Isso é um pouco da resposta também do que a gente tem visto de alguns comportamentos talvez inadequados por conta da restrição de aglomerações. Mas tem um risco que se assume ali. A grande questão é que numa situação de pandemia, o risco ele não é individual, esse risco que se assume. Você assume o risco individual com a propagação coletiva, né, e sem responsabilidade, enfim, uma série de pormenores. Então, veja que por mais que eu tentasse dar aqui uma receita do que é que a gente deve fazer nesse momento, eu acho que todas as receitas já foram dadas, elas não servem. Nenhuma receita que alguém der serve. Como lidar com a saúde mental na quarentena? Não serve, porque a gente precisa pensar caso a caso. Como é que o Rodrigo tem lidado no primeiro mês com a quarentena? Como foi o segundo mês? O que é que funcionou que ele fez no segundo mês que já não funciona no terceiro? O que ele fazia antes que agora não funciona? O que ele não tinha feito e que agora está fazendo e que funciona melhor? Né? Na casa de Érica, como é que estão as coisas?
como foi a melhor forma ali que se organizou para conseguir lidar, seja com o home office, com as aulas remotas, com assistência à família, porque para quem tem família, né, você precisa, sobretudo quem é mais jovem, organizar esse entorno que está perto de você, seja com pessoas idosas ou com crianças, ou dar suporte se uma outra pessoa fica doente. Mesmo que não se dê o suporte no hospital, né, de acompanhar, mas o suporte das outras pessoas que ficam ali. E para quem tem pessoas em outra cidade, em outro país, para quem tem funcionários, para quem é empregado, né? Então, veja que a receita é pensar na individualidade, né? Agora, da forma como essa individualidade também consiga se expressar. Ao longo do tempo, nós marginalizamos muito as questões subjetivas, né? Nós somos o tempo todo educados, desde o processo da escolarização seriada, para a gente ser competente, ser capaz, trabalhar, produzir, ganhar dinheiro e ser feliz. E a ordem é essa, porque se não ganhar dinheiro, não é feliz, né? A gente não é preparado para descobrir o sentido da vida, a gente não é preparado para cuide da sua saúde mental e depois a gente organiza o resto. A gente é preparado para fazer uma prova do vestibular com uma série de conteúdos que não servem para absolutamente nada, ou pelo menos 95% deles. Aí, quando a gente entra na faculdade, vem a parte legal, né? Quando eu entrei na faculdade, eu aprendi a gostar de estudar, porque eu só estudava coisa legal que eu me interessava por aqueles temas, né? Comportamento, emoções, né? Esquizofrenia, criança, velhice, como é que uma pessoa, como é que vem o pensamento na nossa cabeça? Vocês da área de odontologia, né? A área da endodontia, e olha que eu não conheço muito, posso até aqui cometer algum erro técnico com relação aos nomes, né? Endodontia, a parte de radiologia, o manejo de crianças, né? Eu já dei aula para os alunos de odonto, e eles dizem assim, Pro, eu não gosto de atender criança, eles mordem a gente. Aí eu disse, é verdade, porque eles têm boca e dente, né? Se não tivesse, não mordia. Mas por que morde? O que será que leva a criança ao comportamento instintivo de quando ela se sente ameaçada, dependendo da idade que ela tem, ela vai lá e na sua mão, né? E aí eles ficavam, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu digo, não é porque ela não gosta de você que ela vai te morder, é porque ela está com medo, é porque ela está assustada, porque ela não te conhece. E como é que eu faço o acolhimento, né, numa sala de espera ou numa anamnese para que a criança se sinta ambientada? Ou melhor dizendo, para que a criança se sinta acolhida? Não basta pintar a parede colorida e ter um brinquedo. Ela precisa se sentir confortável. Ela precisa identificar que você também é um ser emocional, como ela é um ser emocional, né? Só que na faculdade a gente vai para aprender o nome de dente, o número de dente, qual a patologia, como é que faz o procedimento, os EPIs e tal. E para lidar com a criança? E para lidar com o tal do paciente difícil, um esquizofrênico, um autista, uma pessoa com síndrome de Down, né? Aí os meninos ficavam todos aterrorizados. E aí eu começava a desmistificar uma série de coisas que é saúde mental. Quando eu paro para pensar como é que uma criança pensa, quando eu tenho que me aproximar da realidade dela, eu estou pensando na saúde mental do paciente, né? De um idoso, eu estou pensando na saúde mental desse paciente, é para além da saúde orgânica, né? Eu estou pensando nele enquanto ser social. E pouco ao longo da história da nossa vida nós nos importamos com o ser social, né? Nós nos preocupamos muito com o ter social, né? Então, o quanto eu tenho, o quanto eu posso exibir, o quanto eu posso mostrar, isso diz quem eu sou, né? Mas assim, quem é Rodrigo emocionalmente, né? Rodrigo fala muito, Rodrigo ouve muito, Rodrigo é muito atencioso, pouco atencioso, Rodrigo gosta que a gente lembre dele, Rodrigo não gosta muito de ser incomodado, né? E a gente vai simplesmente entrando assim na vida das pessoas e fazendo vários tipos de julgamento sem pensar nessa saúde mental. Tem pessoas que são de um pouco menos de contato. Tem pessoas que são mais expansivas como eu, né? Eu gosto de muita gente na grande maioria da parte do tempo, né? Mas assim, tem momentos também que eu sou de menos pessoinhas. Já tem pessoas que é do vucu-vucu o tempo todo. Tem pessoas que se verem duas pessoas no dia, tá bom demais, não quer ver mais ninguém, né? Ou seja, as pessoas são diferentes, portanto, não teria uma receita, mas teria que a gente saber quem é essa pessoa, como melhor ela funciona e como a gente pode orientar ela na organização e na condução da vida dela, sem que ela se afete por um feed de Instagram, né? Porque alguém está fazendo tal coisa e ela não faz, ela se sente infeliz, né? E um processo leva ao outro e leva ao outro, e pode ocorrer, inclusive, uma ideação suicida, embora não seja uma coisa simplória como esse comentário agora. Marcele Rossi colocou aqui nos comentários que trazer a escola dos
A escola dos filhos e o ambiente de trabalho para dentro de casa é difícil. Mudar a rotina e muda a rotina e altera a energia da casa. O desafiador é não perder o sentido do lar quando essas novas funções são incorporadas a ele. Total, concordo. Foi um caos, né? Foi e está sendo ainda, que por mais que se diga que a gente já está acostumado, eu não sei o que é costume, né? Eu só sei o que é o comportamento. O que eu me lembro é que todos os dias eu tenho que me comportar diante de uma tela, por exemplo, porque todos os dias eu dou aula. Eu ainda não entrei no automático de ligar a tela e simplesmente dar aula, porque eu dou aula presencialmente em sala de aula há 12 anos, né? É o meu primeiro ano apenas dando aula numa tela, embora eu já desse aula em pós-graduação EAD, mas muito pontualmente. Então, todos os dias eu ainda tenho que me lembrar, né? Eu tenho que me posicionar aqui, eu não posso sair me mexendo, os braços, sair correndo como eu faço em sala de aula. Né? Então, a gente tem tido um movimento que gasta mais a nossa saúde mental. Quando eu preciso me direcionar para fazer uma atividade que o meu organismo não tinha costume e que o meu comportamento não estava ali ambientado naquele meio, eu gasto mais energia. E esse gastar energia tem os outros pares que vivem comigo nessa casa, que eles também estão tendo esse gasto de energia. Agora, pensa aí, todo mundo na casa gastando muita energia. Conflito, briga, Conflito. desentendimento. E o espaço fica pequeno. Né? Nem todas as famílias conseguem ter a ideia da privacidade. A privacidade do adulto, a privacidade da criança, a privacidade do adolescente, a privacidade do idoso. A gente acha que a criança tem que ficar vigiada 24 horas. E às vezes ela só quer ficar quietinha no cantinho. O idoso, a gente acha que vai sair escorregando a qualquer momento. E a gente acha que tem que vigiar 24 horas. Talvez o que ele queira é não ser lembrado. Porque normalmente o idoso, quando ele é lembrado, ele acha que ele está dando trabalho. Então, ele acha que ele já está velho, que ele já devia morrer, que ele não tem mais sentido estar aqui, e é uma bola de neve, né? Perfeito. Neta colocou aqui, eu preciso de ajuda, mas não sei como pedir. Como devo fazer? Pedindo, oi, quero ajuda. Perfeito, perfeito, perfeito. Como sugerir que uma outra pessoa faça terapia? Assim, Ai, como é o nome dela? Eu esqueci. Neta, Gilda. Neta, Neta, eu vou explicar, eu só sei explicar coisas de um jeito, tá? Como se eu estivesse dando aula. Embora eu prefira que vocês perguntem, eu vou respondendo se eu souber. Mas aí as explicações eu dou como se eu estivesse falando com os alunos, assim. E com os pacientes eu faço o mesmo processo. Isso na psicologia para a gente chama educação e saúde mental. Veja, vamos colocar uma situação hipotética. Eu vou colocar a mim mesma como personagem. Então, olha, Rodrigo, eu estou precisando de ajuda. Tem uma psicóloga que você pode me indicar? Você conhece alguém? Eu estava com medo de ir no dia. Você podia ir comigo? Né? Rodrigo faz de conta que é meu amigo. Vamos, Rodrigo. Sim, conheço. Você pode ir comigo? Posso, sim, posso. Pronto, Me já achei acompanhar. um amigo. Eu pedi ajuda. Rodrigo está disponível para me ajudar, ainda para me acompanhar. Olha que coisa, o ideal seria isso. Vai ser muito fácil eu fazer esse processo, porque eu pedi a ajuda a Rodrigo. Agora, vamos supor, Rodrigo, que eu não tenho a menor noção de que eu preciso ir e tal, e você agora vai me dizer, Lu, eu acho que você tem que ir no psicólogo, tá? Vai lá. Ok, Lu, eu acho que você precisa ir no psicólogo. Eu? Por quê? Eu tô ótima, não tenho nada, Hum, tá bom. né? É. Pode ser que eu reaja dessa maneira. Não, por quê? Não tenho nada, ou então, vou. Né? Quer Aham. dizer, olha como nós, muitas vezes, Neta, nós percebemos até que o outro, né? Enfim, seria legal ter essa experiência, ou pelo menos ir ali para. Ok, muitas vezes nós percebemos, mas é muito difícil o acesso ao outro, né? E eu costumo dizer o seguinte: quando a gente pede ajuda, né? Se uma pessoa me pede ajuda, será fácil eu ajudar essa pessoa. Se a pessoa não me pede ajuda, é muito difícil eu ajudar essa pessoa, porque ela pode não querer, ou ela pode não admitir que naquele momento ela precisaria. Mas não é óbvio? Não. O óbvio precisa ser explicado. São perspectivas subjetivas, né? É uma experiência de percepção que o sujeito tem. Muitas vezes a gente está em sofrimento, a gente reconhece e não quer ajuda, não quer buscar ninguém, não quer nem conversar com ninguém. Muitas vezes a gente está assim, num sofrimento maior ainda e a gente está
pega o primeiro contato que vê na frente e vai achando que vai resolver todos os problemas. Então, assim, se é uma pessoa que você tem intimidade, o que eu sempre sugiro é conversa franca. Olha, eu já conheço você há tanto tempo. Não, também não pode ser aquela coisa assim, eu gosto muito de você, por isso que eu vou te dizer não, né? Pra não ficar parecendo frase feita, ó, eu conheço você há tanto tempo, eu tenho percebido que você está, sei lá, mais triste, mais eufórica, mais irritada, enfim. Não valeria a pena ir na psicóloga? Se quiser, eu vou com você, lhe acompanho na primeira vez. Gente, às vezes o paciente ele fica super constrangido, super com vergonha de ir a primeira vez, né? Ele se sente impotente, ele se sente incapaz, ele acha assim que ele está ali porque não tem mais jeito, que as pessoas, muita gente que não conhece, né, o trabalho de psicologia acha que o fato de ir no psicólogo significa ser incapaz, né, ser quase uma coisa de deficiente, assim. Então, muitas vezes, se você sugere acompanhar, a pessoa, né, você fortalece, você está apoiando ali. Isso é ajudar o colega, né? Ajudar o colega é acompanhar naquilo que ele precisa. Também, se a pessoa não quiser ajuda, quiser ir sozinha, olha, eu vou ver, eu tenho uma pessoa que conhece, eu vou pegar um contato para você, tem esses 2 contatos aqui, quer que eu ligue a primeira vez com você, para você não ficar constrangida? Às vezes o paciente fica com vergonha de ligar, de dizer assim, ó, posso marcar? Porque ele está tão inibido emocionalmente, né? Então, eu sempre sugiro da forma mais franca, ó, tenho percebido que eu conheço você, você, em geral, tem um outro funcionamento, enfim, né, mais do dia a dia, e agora tenho percebido você mais assim. A pessoa aceita, ok, você sinaliza. A pessoa não aceita, é bem difícil que eu vou dizer que é deixa, porque é deixa mesmo. Porque você pode, inclusive, acabar causando um constrangimento maior, acabar se irritando, aí pode começar a haver julgamentos, enfim, isso é uma coisa que a gente vê muito. Agora, é bastante difícil alguém que não se percebe necessitando de um acolhimento fazer um processo de psicoterapia, porque há um processo de resistência, porque, em geral, tem um estigma social e cultural associado a que quem nos procura porque tem problema na cabeça. Perfeito. Perfeito, Luciane. Aniele colocou aqui no chat. Eu tenho percebido um certo esgotamento físico, mental e emocional, tanto dos alunos quanto dos professores, devido às atividades remotas. Como lidar com essa nova realidade, priorizando a nossa saúde mental, principalmente para quem tem responsabilidades e compromissos a cumprir dentro desse espaço? Ainda bem que eu não estou falando na UFBA, né? Eu não dou aula na UFBA, então eu posso falar. Eu poderia falar parcialmente, né? Bom, quando a gente fala, assim, da questão do esgotamento profissional, físico e emocional, sim. Quem fez a pergunta, me lembra o nome? Aniele. Aniele. Só que não é Aniele nesse momento, né? Claro que nesse momento fica mais evidente, né? No Brasil, nós começamos a vivenciar o processo de industrialização que chega tardiamente a partir da década de 20, né? Então, ali na 1920, inicia-se no Brasil o processo de industrialização. Então, a gente já pode dizer que o sofrimento no trabalho começou ali no Brasil. Agora, claro, né, não vamos generalizar, né? Eu tenho uma tendência também a colocar a coisa muito teatral, muito dramática. Ele se intensificou no Brasil na década de 60, né? Ali a gente viveu aquele boom do período automobilístico, teve uma transição ali de governo, um negócio de crescer 50 anos em 5. Não sei se vocês lembram dessa parte aí da história lá na escola. Crescer 5 anos em 5 é uma metáfora tão absurda. Você pode até crescer, mas você concorda que 50 não cabe dentro de 5? Então, imagina o volume de trabalho que não cresceu para os trabalhadores do Brasil, né? O nível de exigência, o nível de responsabilidade, que desde então, e eu estou colocando aqui a perspectiva industrial, mas é qualquer campo do trabalho que cresce num volume muito grande, sem um necessário planejamento, ele tende a uma fadiga do trabalhador, e a fadiga é a exaustão. Né? As teorias das relações humanas, as teorias tayloristas, né? As teorias toyotistas, elas mostram estudos para a gente desde o século anterior, né? Nas primeiras experiências de industrialização ao longo do mundo, aí na história do trabalho, que essa exaustão de trabalho, e sobretudo num tempo anterior, onde a gente não tinha legislação trabalhista, né? O tal da jornada de 8 horas de trabalho, e o corpo era submetido a experiências de trabalho de 18 horas, de 20 horas, apenas com um intervalo de refeição, né? Não era horário de descanso, era intervalo de refeição. Quem nos conta essa história tem um filme do Chaplin, né, que é chamado Os Tempos Modernos, que retrata exatamente o que a gente está vivendo hoje.
né? O filme é antigo, mas a gente pode trazer ele para hoje, inclusive sem cor, porque a coisa está perdendo um pouco a cor, porque no sofrimento não tem cor, né? O que acontece é que, o que acontece? A sociedade capitalista, ela cria instrumentos e mecanismos para mascarar toda essa engrenagem aí que a gente já vive no Brasil há um tempo, vamos dizer assim, de trabalho não saudável. Eu não estou dizendo que o trabalho é uma coisa ruim na vida das pessoas, eu gosto muito de trabalhar, mas eu gostaria de trabalhar em condições mais acessíveis à minha saúde mental, né? Eu gostaria de trabalhar num ambiente em que ele fosse completamente acolhedor para mim e para os meus alunos e para os meus colegas. E essa não é a realidade do trabalho no Brasil. Seja o trabalho do professor, né? Seja o trabalho de um gestor, de um contador, de um bancário, né? De um controlador de voo, de um petroleiro, de um marinheiro. Eu tenho pacientes em alguns segmentos da área de trabalho, a gente tem algumas categorias que são muito mais, vamos dizer assim, vulneráveis, né? Inclusive às condições externas, mas todos nós somos vulneráveis às condições internas do trabalho. A jornada de trabalho e a exaustão da jornada de trabalho afeta o nosso organismo e a fisiologia do organismo de uma maneira diferente para cada um, né? Levando em consideração as questões da imunidade, as questões de nutrição, qualidade do sono, não é o sono de 8 horas, mas é a qualidade das horas que a gente dorme. Nós temos uma tendência, desde o período da escola, de dormir mais tarde para estudar para a prova no outro dia. Aí, passa o período de estudar para a prova no outro dia, a gente começa a trabalhar. O que a gente faz? A gente passa a dormir mais tarde, porque tem que terminar o trabalho, seja o trabalho da faculdade, ou o trabalho do escritório, ou o trabalho do consultório. E a gente vai tirando horas do nosso sono para trabalhar. Então, veja que o trabalho, ele passa a ocupar um tempo muito grande na nossa vida, sem necessariamente que a gente priorize tempo do ócio, né? O tempo do não fazer nada. A sociedade pós-moderna, inclusive, esse período que nós vivemos, nós temos dificuldade de lidar com o não fazer nada. Você se sente incapaz. Eu tenho pacientes que dizem assim, Lu, quando eu não estou fazendo nada, eu fico agoniado, porque parece que está faltando alguma coisa, né? Eu poderia estar fazendo uma planilha, eu poderia estar arrumando... E a pessoa, ela passa a ficar um pouco agoniada ali, dando volta em torno dela, porque, inclusive, quando ela está tão conectada ao trabalho, tão ligada, tão espremida, tão alienada, a palavra é essa, alienação, né? O Marx, ele fala bastante disso, quando ele vai falar das teorias relacionadas ao capital, e o Christophe Dejoux, que é a maior referência da psicodinâmica do trabalho no mundo, um francês, né? A França também aí é o berço dos estudos da psicodinâmica do trabalho. Então, veja que está mais evidente hoje isso que a gente vive, mas nós já acumulamos isso ao longo do tempo. Então, veja que agora seria aquela coisa que a gente costuma dizer, agora foi só a gota que veio para o tal do home office, o home office misturou a vida privada e a vida externa, coisa que também assim, era parcialmente separada, mas a ideia do sair e voltar, né, você consegue fazer uma espécie de tempos de intervalo entre os movimentos. No momento em que eu apenas fecho a porta do quarto e boto um papel, não entre, e é assim, não entre em letras garrafais, não entre, né, tá tudo muito misturado, né, então, na verdade, talvez agora seja um momento. Claro que já chegamos na exaustão, e esse momento que tem nos incomodado, eu espero, embora com algumas restrições, porque eu não acredito em milagre, mas que a gente possa, a partir dessa experiência que a gente chegou da exaustão, eu tive pacientes já com sintomas de estresse pós-traumático, já com sintomas de burnout, pacientes já afastados das suas atividades, mesmo em home office, porque quando ele ligava ao computador, ele paralisava, né, os dedos, paralisava as extremidades do dedo. Por quê? A tensão é tão grande que ela toma conta do corpo, e o corpo não se mexe diante daquilo que era cotidiano, usar o computador, por exemplo, né? Então, eu espero que a gente possa, a partir dessa experiência, repensar o que nós temos feito da nossa saúde mental e da nossa vida. A gente tem algumas experiências de empresa no mundo que elas valorizam a qualidade de vida e também valorizam a saúde mental dos profissionais, mas são ainda experiências, né? A gente não pode dizer que no Brasil, por exemplo, falando da nossa realidade, nós temos aí as empresas valorizando a saúde mental, né, e a saúde física dos profissionais. Menos ainda na educação, porque a educação no Brasil, sobretudo a educação superior, ela passa a ser sucateada já há algum tempo, já desde alguns governos. Então, a gente tem visto que existem experiências bacanas, né? Existem experiências bacanas, também não posso desconsiderar isso, mas aqui eu estou falando da maioria, e a maioria está em sofrimento.
Para comprovar isso, basta a gente ver o número de afastamento de professores, seja do fundamental, seja do ensino médio, seja de professores universitários, ou professores afetados por transtornos mentais relacionados à fadiga, à exaustão e ao estresse relacionado à docência. Perfeito, Lu. Perfeito. Tem uma pergunta aqui externa de Caio, que ele pergunta assim: como lidar com a procrastinação nos afazeres com tanto tempo disponível e não se culpar por isso? Além disso, tenho percebido dificuldade em controlar certos problemas com a alimentação, talvez distúrbios, aumento da ansiedade. Sim, duas perguntas, né? Isso. Primeiro a procrastinação, e ele diz que tem muito tempo. Aí precisaria que Caio dissesse para a gente se ele tem muito tempo realmente ou não. Porque tem duas situações, né? A gente pode achar que tem mais tempo por estar em casa, né? Mas, assim, por exemplo, se você não está de home office e só está em casa, ou seja, está de licença ou está afastado, talvez, de fato, você tenha mais tempo e acha que por isso está procrastinando, já que não aproveita aquele tempo de alguma outra forma. A outra coisa é quem trouxe para casa o trabalho e os estudos e tem a impressão de porque o tempo do trânsito que estava lá no transporte, no metrô, no ônibus ou no carro, agora está em casa e daria tempo para fazer outra coisa, entende? Isso não significa mais tempo, não mesmo, tá? Se é a primeira opção, ok. Aí a gente tem que considerar duas hipóteses. Se a pessoa está com mais tempo, de fato, em casa, porque não está trabalhando e não está estudando, e ela está ok, ou seja, não está com intercorrências de saúde mental ou outras comorbidades, a procrastinação, né, ela pode ser organizada ali com a psicoterapia. Não tem fórmula para parar de procrastinar. Eu poderia dizer aqui uma palavra que eu costumo dizer para os pacientes, é uma expressão simples, levanta e vai, né? Mas para quem está aí na situação da procrastinação, repita agora o levanta e vai. Não vai. Não vai. É difícil, né? Parece simples, só levanta e vai, mas é difícil, porque a procrastinação, ela pode estar associada a outras questões, pode estar associada a um conceito de baixa estima, pode estar associada a uma questão de uma autoconfiança reduzida, né? Quer dizer, a impressão que o sujeito tem de si mesmo. Então, não é a procrastinação pela procrastinação, sabe? E aí não tem como, assim, a orientação que eu sempre vou poder dar aqui busque uma psicóloga ou um psicólogo, né? Eu acho que é o primeiro caminho para você tentar ressignificar aquilo que você tem julgado como procrastinação, porque pode ser também um julgamento seu e de repente você só está se culpando porque está todo mundo mostrando que está ocupado. Eu digo mostrando porque ninguém está na casa de ninguém convivendo, né? Uma coisa é o que eu posto no Instagram e a outra coisa é quem convive aqui comigo na minha casa, por exemplo. Uma coisa é a foto que eu coloco lá, a outra coisa é a forma como eu estou aqui. Então, a gente tem que separar. Eu acho que a gente pode usar a rede social de uma maneira bacana, mas eu tenho que me lembrar que aquilo não diz que é a vida da pessoa. Se alguém conseguiu fazer os 50 cursos online que se inscreveu na primeira semana de pandemia, é uma exceção, mas é exceção mesmo. Eu até faço aposta que é exceção, porque não é o que tem acontecido, né? A gente pode se organizar, de repente você quer fazer um curso, queria ver algo, né? Tenta minimamente eleger uma lista de preferência, por exemplo, né? Então, assim, vamos colocar uma lista possível. A gente faz umas listas de desejos, né? Então, se eu vou botar minha lista de desejos, quero dar uma volta ao mundo, quero ficar milionária, né? Quero um bocado de coisa, quer dizer, isso não vai acontecer, né? Eu vou ficar me alimentando de sentimentos, gerando essa expectativa que eu não vou conquistar isso é fato, né? Eu não vou conquistar isso. Agora, eu posso fazer uma lista de coisas possíveis. Eu quero assistir aquela série, né, que eu não assisti há 2 anos, eu estou dizendo que vou assistir, né? Eu vou tirar um momento aqui agora para arrumar, sei lá, as gavetas. Não, eu vou tirar um momento aqui para ligar para as pessoas que estão fazendo aniversário hoje, em vez de só ficar mandando mensagem, ou então mandar 2 dias depois porque esqueceu, porque tem 1000 coisas para fazer. Eu vou tirar um momento aqui para fazer uma hidratação no cabelo. Eu agora vou lixar minha unha. Quer dizer, faz uma lista possível. No momento de pandemia, como a gente está sem perspectiva, isso também é aquela questão que altera um pouco, né? Essa coisa que leva a gente a ficar desesperançoso. A gente não está conseguindo fazer plano para muito mais do que uma semana. Eu estou colocando uma semana aqui com muita boa vontade. Por exemplo, eu tenho confirmado a agenda dos pacientes sempre um dia antes. Antes da pandemia, eu já tinha a agenda do mês
cada um já sabia seu dia e horário, alguns precisavam ter alguma alteração por conta de escala de trabalho, intercorrência com criança. Então, até essa alteração, ela era mais ou menos, eu já sabia mais ou menos quais eram os pacientes que eventualmente pediam uma troca, né? Ou não sei, gente, a situação de emergência, né? Que a gente não tem como saber. Hoje, eu não consigo ter esse controle para 2 dias. Por quê? Porque a maioria dos meus pacientes trabalham, né? A maioria em home office, a maioria com criança, pelo menos metade são professores, isso já diz muito sobre, né? E uma boa parte adolescentes, que também ficam à mercê do que acontece nas suas casas, porque estão com suas famílias. Então, o máximo que eu consigo confirmar a agenda é, tipo, como hoje já está à noite, eu consigo confirmar para sexta de manhã. Em geral, ela tem se mantido, mas acontecem intercorrências, né? Então, veja que a questão da gente colocar ali o que é possível, dá para a gente uma ideia de que você vai conseguir fazer aquela lista. Então, se você escreve lá 3 coisas, mas que ao longo da semana você vai fazer aquelas 3, vamos comemorar essas 3. O que adianta botar 10 que não vai fazer em um mês? Né? Então, a gente tem uma tendência a acumular coisas, como se fazer muita coisa gerasse a expectativa de mais competência. E isso é verdade, gerar expectativa, porque lembre que esse contexto capitalista e a sociedade industrial, ela pede que a gente seja mais produtivo, mais competente, porque aí você não vai ficar sem emprego, né? Porque se você fica sem emprego, a culpa é sua, que não é uma boa pessoa, que não tem competências para trabalhar, que não tem 5 pós-graduações, 2 MBAs, 3 idiomas para ganhar um salário mínimo. Então, todo mundo enche o currículo de muita coisa, aí você contrata pelo tamanho do currículo, não é verdade? E aí, se você tem um currículo pequeno, você se sente mal em relação àquele colega que tem um currículo muito grande. E aí a gente fica nessa loucura do trabalho, como diz Deju, nessa busca da prova da competência. E a gente esquece que o sujeito, e eu estou falando competência aqui na parte bem empresarial, a palavra competência, na perspectiva que ela é usada no contexto empresarial, ela é muito próxima de uma outra palavra que é péssima para a gente no trabalho, que é o multitarefa. O multitarefa. E o multitarefa não é a pessoa que sabe fazer muitas coisas, é aquele que, inclusive, está absorvendo outros cargos que foram diluídos aí no processo. E nesse processo de pandemia, a gente tem acompanhado bastante a diluição de muitos cargos e muitas funções. Ô, Lu, a outra que ele falou foi sobre alimentação, mas eu já não lembro qual a pergunta. Ele perguntou sobre como controlar a ansiedade, como controlar os transtornos alimentares com o aumento da ansiedade. Pronto. Aí agora, né, como ele coloca de uma forma mais técnica, né, diferente do que é a procrastinação, qualquer transtorno mental, seja um transtorno afetivo, um transtorno ansioso, um transtorno depressivo, ou algum tipo de transtorno psicoorgânico também, o tratamento é com psicóloga e com psiquiatra, né? Se a gente está falando de transtorno, esse tratamento, assim, não tem uma forma de lidar, né? Precisa fazer uma avaliação, inclusive, para saber, é ansiedade ou não é ansiedade, né? Aquilo que pode ser, que a gente às vezes acha, né? Porque a gente conhece alguns sintomas, então é comum a gente falar isso. Aquilo que a gente pode estar achando que é uma questão relacionada à ansiedade, pode ser uma questão hormonal, por exemplo. As mulheres, elas passam por muita variação hormonal, né, por conta do ciclo menstrual. Então, uma das coisas que a gente sempre pergunta é, tá visitando o ginecologista, como é que estão os hormônios, né? Como é que foi lá na avaliação com o médico? Tá tudo ok? Precisou fazer algum tratamento? Se tá tudo bem, a gente descarta essa possibilidade, né? Então, veja que, às vezes, uma situação pode ser o que vai fazer diferença ali para aquela pessoa estar passando por um momento mais ansioso ou não. Os transtornos alimentares, eles seguem a mesma regra, né? Agora, assim, se for um pouco do que a gente está vivendo, acho que todo mundo, né? Claro que eu estou generalizando, mas não significa ser todo mundo, mas pelo menos a maioria das pessoas tem se percebido comendo um pouco mais. E aí, né, claro, comer um pouco mais, a gente está mais em casa, está mais disponível, a coisa está ali mais acessível. No máximo, você tem que levantar e pegar, ou você já trouxe de manhã seu pacotinho para ficar ali o dia todo, né? Isso pode ser uma compensação que a gente está fazendo por estar sem as outras coisas da vida cotidiana. Se você já conhece o seu comportamento alimentar e você percebe que nesse momento ele está bastante alterado em relação àquilo que era o seu cotidiano, também vale a pena fazer uma avaliação psicológica e uma avaliação nutricional, né? A gente tem aí alguns marcadores a nível de diagnóstico e sintomatologia
para saber se a pessoa está passando por uma compulsão alimentar, se é uma situação de um comer transtornado, se é um transtorno, enfim, transtornos relacionados à alimentação, né? Que a gente tem aí alguns. Em geral, né, os transtornos alimentares, eles têm aí o traço ou componente sintomatológico da ansiedade, né, mas não dá para a gente fazer, assim, uma associação apenas por aquilo que a gente está passando nesse momento, né. Eu posso dizer que em determinados momentos da quarentena, eu estava dizendo assim, olha, já que eu estou em quarentena, eu vou pedir mais uma acarajé hoje. Eu vou pedir mais uma acarajé. Plena segunda-feira comendo acarajé, terça-feira comendo acarajé, já, né, aquela gordura toda, negócio gostoso, coisa que, em geral, né, a gente deixava mais lá para quinta ou talvez para o sábado. E aí a gente começa a pensar, né, sobre as questões de saúde, né, quer dizer, comer acarajé todo dia é muito gostoso, agora é saudável, né? E aí a gente precisa ver como é que, inclusive, vale a pena fazer o hemograma, né, ver como é que estão ali as coisas do colesterol, enfim, das vitaminas, né, a questão do ferro, botar a carinha ou o bracinho na janela para tomar vitamina D, né? Aí eu acho que vale a pena a visita ao médico que lhe acompanha, de repente um cardiologista pode também lhe fazer essas prescrições e encaminhar para um nutricionista, algo nesse sentido. Cuidar da saúde é muito importante, muito importante. A saúde é saúde integral, que ela também compõe a saúde mental. Se a gente percebe que algo na nossa vida não está legal, a nossa saúde mental ela fica prejudicada também, né? Perfeita. Acarajé e tomar sol é essencial, né, Lu? Nossa, eu vou Pelo confessar que menos. me policiei com acarajé, porque gosto, viu? Bastante. Tem mais de uma semana que não como, inclusive. Ó, ponto para mim. Ó, Lu, tem mais uma pergunta externa aqui. É como você vê o atendimento online e os grupos terapêuticos online? Quais as principais ferramentas de mediação? Como abordar os públicos diversos no atendimento e acolhimento, uma vez que nosso contato agora se dá virtualmente? Grande. E complexa. Deixa eu ver se eu entendi. O atendimento online de psicologia, então, é isso. Isso, isso. E os grupos terapêuticos seria o quê? Peça exemplo para a pessoa, para eu saber o que ela está chamando de grupo terapêutico. Porque se for o que acontece no Instagram, eu não acho nada, porque aquilo ali não é grupo terapêutico. É que no Instagram tem muito, por isso que eu talvez estou Nunca. fazendo logo essa inferência direta. Aham. Bom, o atendimento online, pelo Conselho de Psicologia e o nosso Código de Ética, ele já era regulamentado há alguns anos. Eu já fazia atendimento online, claro que de pacientes muito pontuais, 6 pacientes que não moram na cidade de Salvador, 2 moram no exterior e 4 em outras cidades. E no momento da pandemia, praticamente 80% dos que iam a consultório vieram para o atendimento online, exceto os idosos, porque não funciona, né? Dependendo das Aham. restrições que cada idoso tenha, como, por exemplo, a baixa audição. E aí eu acabei fazendo esses atendimentos a domicílio, né, na casa dessas pessoas, com as questões ali todas organizadas da família. A grande maioria mora em casa com área livre, o que facilitava bastante. Não tive nenhum que morava em apartamento, por exemplo, né, que já não seria muito viável naquele primeiro momento que a gente viveu ali da restrição de contato, né? Então eu posso dizer também que eu continuei com alguns atendimentos presenciais, porque a gente tem situações muito específicas na psicologia, né? Eu tenho um paciente com muito grau de comprometimento de esquizofrenia, é um paciente que não adere a atendimento online, não faz parte da linguagem dele. Aí alguém pode dizer assim, mas ele não pode aprender? Não é disso que eu estou falando, né? A gente está falando de uma outra coisa, por isso que cada coisa dentro da sua ali esfera da particularidade. Bom, o atendimento online, ele se torna um pouco mais cansativo, né? Qualquer pessoa aí que tenha usado a tela para trabalhar ou estudar vai concordar comigo. Então, o que acontece? No início, eu percebi que tinha um cansaço maior da minha parte, o que me levava a perder um pouco a atenção no discurso da pessoa. Então, eu passei a fazer um intervalo, né, quase nunca marcando em sequência, sem que pelo menos ficasse ali um tempo de 20 minutos para fazer algo, né, para me mexer, para minha atenção voltar a se concentrar de novo.
Da minha parte, como profissional, foi mais tranquilo, porque eu moro numa casa com poucas pessoas, né? Mas eu tenho colegas que trabalham também com atendimento clínico, que decidiram não fazer atendimento online, porque a casa que a pessoa morava não comportava um espaço para sigilo, um espaço privado, um espaço mais restrito, né? Porque tinha filho pequeno, porque tinha cachorro, porque o marido estava saindo para trabalhar e tinha que ficar com outras pessoas da casa. Então, da minha parte, não teve muitos complicadores, né? Porque eu moro num apartamento que não é tão pequenininho, mas eu tenho um quarto privado só para mim, né? Então, isso facilita o meu processo. Eu coloquei o isolamento acústico na porta do meu quarto, né? Uma coisa que eu mesmo quis fazer, por exemplo, que o conselho não nos obriga a fazer isso. Ele pede que a gente permaneça o sigilo e a questão, né, da restrição ali que a gente faça num ambiente adequado. É claro que no consultório a gente é exigido ter isolamento acústico, né? Mas eu preferi, né? Porque eu também me sinto mais confortável, até porque eu dou aula e eu falo muito alto nas aulas, e isso incomodava a minha mãe, por exemplo. O meu pai não, porque o meu pai ele não escuta de um ouvido, né? Muito pelo contrário, às vezes eu estou dando aula e os alunos falam assim, seu pai está achando jornal, né? Eu digo, já sabem, né? Não vou pedir para ele abaixar, né? Uhum. Eu não fui contratada, né? Eu não fui contratada para dar aula em casa, né? Eu não posso dizer a meu pai que está na casa dele, abaixa a televisão aí porque eu estou trabalhando. E a gente tem que entender que o funcionamento da vida privada é né? Então, todos os meus alunos, eles já sabem. Papai está achando jornal, né? Aí já sabe, conhece a rotina da minha casa, meu filho, é isso mesmo, e vamos lá. Né? Então, cada um sabe qual é a dinâmica da casa. Com relação aos pacientes, teve uma boa adesão para aqueles que também tinham mais ou menos a mesma condição que a minha, né? Com os adolescentes foi mais difícil, porque os adolescentes são muito desconfiados. Então, eles falavam assim, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu digo, oi, por que você tá falando baixinho? Por que você tá falando baixinho também? Né? Porque os adolescentes, eles achavam que a mãe estava com um negócio ali na parede, né, para escutar a conversa. Então, veja que no início foi um pouquinho mais delicado, né? A gente tentou algumas estratégias, por que você não vai lá na garagem do seu prédio, né? Se morar num prédio que tenha uma área que dá para circular e tal, algumas mães deixavam, algumas outras mães, não, vai ter que ficar aqui, né? Eu tive uma situação de uma mãe que queria que fizesse na frente dela, não queria nem que o menino fosse para o quarto, Nossa. e eu conversei com a mãe, com todos os pais de criança e adolescente, a gente teve que fazer a conversa antes, explicar o que como era, seria diferente, mas teria que ficar sozinho, mas a gente não tem como garantir, entende? E uma coisa que eu percebi é que logo que a gente voltou um pouco algo voltou a funcionar mais na rua, quem primeiro volta para o consultório são as crianças e o adolescente, né? Então tem um movimento aí que a minha leitura individual, Lu, como psicóloga, os pais também estavam querendo dar uma voltinha, sabe? Assim, já que vou levar, aproveita, e eu vou, todo mundo quer levar agora, sabe? Que é aquela coisa do aproveitar e respirar um pouquinho na rua. Então, quem primeiro voltou para o consultório foi as crianças e os adolescentes, né? E aí eu fiz toda lá uma adaptação por conta, né, das questões da vigilância sanitária, enfim. Tive que restringir alguns brinquedos, né, por conta do contato deles, tem luva e tal, a gente conseguiu fazer uma adaptação legal, né? Eles, inclusive, gostam, porque não tem que arrumar o brinquedo depois. Eu disse, quando terminar a pandemia, todo mundo volta a arrumar brinquedo aqui. Eu separei uma caixa de brinquedo para cada um, né? Então, das crianças que eu acompanhava, cada um já tem ali os brinquedos preferidos e cada um tem sua caixa. As caixas não se misturam, né? Com os adolescentes, a mesma coisa. E os adolescentes, eles passaram a responder um pouquinho melhor nesse período. Alguns ainda continuam online, os adolescentes, por conta de questões ali, né? Também de isolamento da família, enfim. E pouquíssimos adultos, né? Os adultos agora também já têm uma coisa mais do ir, que é essa sensação de que, pelo menos, o interessante que eu percebo na fala de muita gente vim aqui, eu tenho a sensação de que eu estou livre, né? E eu estou livre, e aí eu entendo num duplo sentido, eu estou livre porque eu estou saindo de casa, e eu estou livre porque eu posso voltar para o meu lugar, onde a minha fala é só minha, e inclusive o lugar da terapia é o lugar do paciente, o consultório não é do psicólogo, o consultório é do paciente, né? Inclusive, lá, os meus pacientes, eles ficam do jeito que eles querem, quer dizer, quase sempre do jeito que eles querem, melhor dizendo, né? Então, cada um deita onde quiser, senta onde quiser, come o que quiser, bebe o que quiser, fica na posição que quiser, fala o que quiser, dorme se quiser, lá tudo é como quiser. Porque lá eu faço pouquíssimos intérditos, porque aquele é um espaço do sujeito existir,
né, sem a preocupação das regras morais da nossa convivência, que vai dizer pode, não pode, certo ou errado, né? Mas o atendimento online, eu acho que ele agora fica, né, e até quem não fazia passa a fazer mais. Eu vejo isso como positivo do ponto de vista da expansão dos serviços em saúde mental. Se a gente parar para pensar, na Bahia hoje nós devemos estar, eu estou um pouco na ausência da certeza dos números, devemos ter passado aí mais de 30 mil profissionais em psicologia registrados no conselho, sendo que desses nem todos fazem atendimento clínico, né? Então, isso é um número mais reduzido. Se a gente considerar que só Salvador tem mais de 3 milhões de habitantes, a gente não consegue ter profissionais para número de habitantes, por exemplo. E aí, quando a gente fala de interior, quando a gente fala de zona rural, você pode ir pensando que esse número ele fica menos expressivo, né? Então, eu tenho paciente hoje que mora numa cidade que tem 7 mil habitantes e não tem psicólogo, né? Então, pensar que a assistência à saúde mental chega para uma pessoa como essa, onde inclusive a conexão da internet é muito ruim, mas é uma possibilidade, né? É uma possibilidade. Então, eu acho muito bacana nesse sentido. Eu acho que a gente vai ter aí esse serviço que vem para ficar. Das estratégias que a pessoa pergunta seriam utilizadas, eu não sei se as estratégias seriam a forma de comunicação, seja chamada de vídeo, seja aplicativo, seria isso? Acredito que sim. E se for isso, são essas ferramentas, né, que a gente já conhece. Se for a questão de estratégia, como, por exemplo, criança ou adolescente, a gente adaptou alguns jogos que podiam ser feitos via tela, né? Às vezes eu mandava, né, uma determinada tabela ou algo ali que a pessoa tivesse em casa, aí eu trouxe as caixas de brinquedo para casa também. Eu tentava colocar algo que pudesse fazer as duas pessoas juntas. Tem pessoas que são mais da brincadeira, criança, mas tem criança também que é mais da conversa. Ou a gente trabalhava com alguma história de livro, alguma cena de desenho que a gente via junto, e depois, a partir daquela cena, né, a coisa ia, né, acontecia por ali. A gente também acabou tendo muita potência de técnicas, né, as colegas aí mais próximas sempre trocam experiências de técnicas de atendimento online com criança, que é o que demanda da gente, né, vamos dizer assim, um manejo físico, inclusive, maior, né, porque é um senta, levanta, corre, pega isso, quer esse brinquedo, não quer mais o outro, né, aí, e é bem legal também, assim. Ô, Lu, Mas eu gostei quando desafiador, você. tá? Eu não confesso que não foi uma coisa assim fácil, não. Mas também não foi difícil, foi complexo. A gente tem que entender que muitas coisas dão trabalho, gastam energia mesmo, né? Preciso, levanta e vai. Aham. Ô, Lu, e você trouxe uma coisa que para mim pegou muito no pessoal, que é o quanto os espaços eles condicionam a gente, né? Por exemplo, Uhum, estar no espaço que geralmente é um espaço de acolhimento, no caso, um consultório com uma pessoa que está ali, né, dentro de um processo terapêutico e tal. E foi muito forte para mim nessa pandemia, porque meu espaço de casa está muito associado a um espaço de conforto, de eu estar aqui, de ser um lugar para eu descansar e tal. E minha produtividade está muito associada aos outros espaços que eu ocupo, né? Minha faculdade, enfim, os outros trabalhos que eu tenho na própria dentro da faculdade, pesquisa e outras coisas. O quanto uhum. esses espaços eles são condicionantes também, e a falta deles influencia diretamente na organização do nosso dia a dia, né? Sim, sim. Aniele aqui trouxe uma pergunta externa que seria como cuidar da saúde mental da família saúde mental da família dos profissionais que não podem parar. Qual a melhor estratégia para ajudar os profissionais de saúde quando tem medo de se contaminar e contaminar a família? Sim, eu tenho colegas próximas que trabalham na assistência, que não pararam de sair de casa, bem próximas e, né, que tem um contato também relativo. Bom, como cuidar da saúde mental da família, o processo é o mesmo, de cuidar da nossa, né? É cuidar de saúde mental, é como terapia, né? Se aquela família, por exemplo, aceitar uma indicação de psicoterapia, ótimo. Se não, o que a gente pode prestar, gente, é um apoio. Às vezes a própria família de quem já está saindo para trabalhar fica mais restrita em casa. A gente pode se oferecer para fazer algo, né? Eu fiz isso com alguns colegas mais próximos e outros também. E aí acaba sendo assim, muitas vezes o se oferecer para fazer algo é também dar um apoio de saúde mental, né? Porque é menos uma coisa que aquela pessoa tem que fazer, é menos uma coisa que aquela pessoa tem que se preocupar. O medo de se contaminar, eu acho que ele é generalizado.
Claro, calma, considere, não estou falando aqui das pessoas que se colocam o tempo todo em situação de risco, estou falando de quem está entendendo que a gente ainda está em pandemia e que não tem vacina, né? Que tem um grupo de pessoas que acho que negam esse processo, né? Eu até falei disso hoje num programa da rádio mais cedo. Tem um negacionismo incrível, mas elas fazem parte de um outro planeta, vamos dizer assim, embora convivam com a gente nesse mesmo planeta aqui. Então, a gente ainda está em situação de pandemia. Então, esse cuidado em saúde, esse medo de se contaminar, todos nós que estamos aqui tem. Talvez tenham mais medo e alguns tenham menos medo. Né? Aí depende também de como cada sujeito tem o seu repertório de medo. Porque, veja, o medo ele não nasceu na pandemia. Nós temos medo. Eu tenho medo de barata até hoje. Ele não passou com a pandemia, por exemplo. Inclusive, é uma coisa horrorosa, porque se ela estiver perto de mim, eu sou capaz de pular da janela para ir para longe dela, de tão irracional que é o medo, porque o medo ele não é racional, né? Então, algumas pessoas têm um imaginário de que se alguém passou perto, já estou contaminada. E algumas pessoas, talvez isso fique mais evidente, é se encostar, se pegar em algo, se chegar em casa e esqueceu de lavar tudo e tal, né? Então, como cada um responde ao medo, já tem a ver com o próprio repertório de medo que você já tem. Eu não estou dizendo que é o mesmo, mas, em geral, a forma como a gente já lidava com os nossos medos, ou a forma do que a gente também tinha medo, ele vai ficar mais acentuado ou menos acentuado nesse momento. Eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela tem um medo muito grande, né? Assim, chega a ser uma coisa difícil de entender para quem não entende o que ela passa, né? Mas ela já tem, né, outras situações que já envolvem esse medo muito grande que ela passa nesse momento de se contaminar. E uma menina muito jovem, que teoricamente a gente deveria pensar, poxa, nem precisava se preocupar tanto assim. Mas o repertório dela, né, emocional, de lidar com essa ideia do medo já é bastante grande. Né? Então, cada um tem um repertório aí daquilo que tem medo. Para lidar com o medo, a gente tem que tentar trazer o sujeito naquele momento para a racionalidade, mas não é simples. Porque trazer para a racionalidade não é simplesmente dizer, olha, você não vai ficar contaminado. Porque não adianta você falar, você pode passar o dia inteiro falando, não faz efeito, né? A pessoa, em algum momento, ela vai precisar significar ela dentro da realidade dela que, ok, tem um vírus, mas eu, inclusive, nem tenho certeza se o fato de eu não sair de casa eu não serei contaminada, né? E aí eu acho que, claro que isso fica mais evidente para quem está trabalhando na área da assistência, mas eu acho que de uma maneira geral a gente vivencia isso, né? Não é uma coisa confortável, né? Hoje eu dei uma saidinha rapidinho, que eu fui na farmácia, e para mim ainda não é confortável ir à farmácia, né? E é uma coisa que eu faço eventualmente quando precisa, mas não é confortável. Eu faço com alguma frequência, mas não é confortável, ou seja, ainda tem um medo que está ali. Você fica meio que pega, não pega, né? No início era assim, posso pegar, né? Parece que não pode mais pegar nas coisas, e aí você, enfim, a gente vai demorar, inclusive, para quando a gente sair desse estado de quarentena, a gente voltar a se acostumar com comportamentos que nós tínhamos antes, né? A gente é um povo muito caloroso, claro que não todo mundo, mas tá aí, talvez aí a maioria das pessoas, e a gente gosta muito do contato, claro, algumas pessoas, não todas. E como nesse momento a gente ainda, por exemplo, quando eu encontro uma pessoa, eu já não vou mais no impulso do beijar e abraçar, que fazia na primeira, segunda, até a terceira semana, eu acho que eu fazia isso. Então, quando a gente sair desse estado, a gente vai demorar, a gente vai encontrar e vai ficar, não, agora já pode, né? E a gente vai lá e vai abraçar, mas vai ser estranho. Porque a gente começou a internalizar um processo de comportamento que é não ser tocado, né? Algumas pessoas já têm isso muito forte, a gente nem tem ideia que essas pessoas têm isso, né? Quem trabalha, por exemplo, na assistência hospitalar, talvez tenha um pouquinho mais dessa dimensão pela assistência ao paciente. Tem paciente que tem restrição de toque ao corpo dele. Vocês que vão trabalhar muito mais no manejo ali, né, dessa região superior da pessoa, e às vezes até no que vai fazer uma orientação, olha, sobe mais para a cadeira, tem gente que não gosta, tem gente que não suporta o toque, seja porque não gosta mesmo, ou talvez porque também tenha passado por uma experiência de toque no corpo que não foi legal, e que ela acaba em alguma medida, né, ficando mais restrita a esse contato. Não está traumatizada, não tem nada disso, né? Mas ela acabou desenvolvendo uma lógica de pouco contato, né? Se a gente pensar na própria cultura patriarcal, as mulheres, elas quase nunca podiam ficar sem roupa, inclusive nem na hora de fazer sexo, né? Então, imagina que você vai para o hospital, você diz a paciente, tira a roupa toda,
e veste esse avental aqui. Aquilo é um susto para muitas mulheres, que ao longo da sua educação muito reprimida, não estão acostumadas com isso. E homens também, não só mulheres, né? E a gente diz para o paciente assim, ó, veste lá esse avental como se fosse uma coisa tão natural, e não é. É por isso que a assistência à saúde mental, ela precisa ser humanizada. E não é porque está na cartilha de humanização, é porque a gente conta com elementos como esse, desse sujeito que, para ele, ficar sem roupa é algo extremamente constrangedor ao ponto de sofrer, né? Ao ponto de trazer sofrimento. Perfeito, Lu. Só para fechar, Lu, se a gente substituir Já, essa questão. Já temos 1h10 praticamente. uau! Se a gente substituir essa questão do medo que você trouxe por algum transtorno mental, ou seja, se a gente já tivesse, por exemplo, é o que é o universo de muitas pessoas, né, dentro dessa pandemia, a gente já tem um transtorno mental, de que forma e como essa pandemia tem afetado essas pessoas que já lidavam com algum tipo de transtorno mental, assim, dentro da sua Hum, experiência como tá. psicóloga? Vamos lá. Então, ó, o que eu posso te dizer de uma maneira, talvez, vou colocar assim em termos mais gerais, também pensando nas pessoas que eu acabo acompanhando, seja como paciente, das que estão mais perto de mim, né, de amigos e familiares. Por exemplo, o meu sobrinho de 11 anos, ele não fazia terapia antes da pandemia, né? E acho que foi depois do Dia das Mães, ou foi depois do Dia dos Pais, eu não me lembro especificamente agora. E aí ele falou com a irmã dele, que tem 20 anos, ele falou assim, Mari, eu quero conversar com alguém. Aí, né, ele todo fechadinho assim, aí ela falou assim, conversa comigo. Aí ele, não, eu quero conversar com alguém que não é você. Aí ela fez assim, então conversa com minha mãe, conversa com tia Lu, conversa com minha avó, né? Ela foi oferecendo todo mundo da família. Ele, não, eu quero que você fale com tia Lu, que eu quero conversar com uma pessoa que faz o que ela faz. Eu achei muito engraçado. Aí Mari ligou para mim e falou, ó, tia Lu, Juninho quer fazer terapia. Eu, que evoluído, meu Deus, esse menino, né? Mas é porque Mari, a irmã dele, já faz terapia há bastante tempo. Desde antes da pandemia, e posso te dizer que da minha família, uma das pessoas que tem respondido melhor aí a situação do isolamento físico, por exemplo. Por quê? Porque ela já cuidava da saúde mental dela, inclusive estuda na UFBA, faz oceanografia, fazendo propaganda já da sobrinha, né? Ela é uma menina que, desde muito jovem, né, ali na adolescência, teve os conflitos ali da adolescência, fez terapia há alguns anos, depois deixou, em determinado momento, aí, algum tempo atrás, voltou e continua. Então, tem respondido bem, por quê? Porque já vem cuidando da sua saúde mental. Eventualmente, uma situação ou outra, mas nada que fugiu ao controle. Por quê? Porque o controle, a possibilidade de fugir ao controle estava sendo cuidada, entende? O que para quem estava sem assistência já tinha um transtorno e estava sem assistência, esse momento só fez desencadear, possivelmente, ou potencializar uma situação de crise. Ou, né, também o que pode ter acontecido é, de repente, essa alteração da dinâmica, a pessoa pode ter se percebido, né, um pouco melhor, enfim, começa a negligenciar um pouco o tratamento ou a medicação ou algo assim. Então, quando a gente fala de uma pessoa que possivelmente já tem o transtorno, a gente tem que saber que tipo de transtorno a pessoa tinha, se tomava medicação, se não tomava medicação. Eu tive pacientes, por exemplo, que disseram assim, olha, Lu, já que eu vou ficar em casa, eu acho que vou ficar tranquila, eu vou dar um tempo na terapia, né? E aí eu disse, tá bom, tudo bem, né? 3 semanas depois, não, Lu, eu preciso voltar, não dá para ficar sem você não, não sei o que e tal, olha, né? Então, cada um, eu acho que os pacientes, eles precisam ter autonomia. Claro que depende muito se é um paciente comprometido, se é um paciente que não é comprometido. De uma maneira geral, né, assim, a maioria dos meus pacientes responderam bem a esse período, mas pessoas que já faziam acompanhamento, né? Eu tive pacientes que começaram na pandemia com um grau de desorganização e sofrimento enorme, que agora já começam a responder um pouquinho melhor, porque não tem milagre, mesmo quando se começa em pandemia, começa a responder um pouquinho melhor, e eu sempre digo assim, ó, é um dia de cada vez, é uma semana de cada vez, bora fazer aqui o processo junto, né? E eu também tenho algumas pessoas que começaram, né, nesse momento de pandemia, e que ainda estão engatinhando no processo, né? Porque ali já tem, aí vem as coisas, às vezes não ter a privacidade, a resistência, não acredito muito nisso, minha mãe acha que eu preciso, mas eu não quero, ou coisas assim. Então, de uma maneira geral, quem já estava em terapia,
tem tido uma resposta melhor às situações de quarentena e isolamento, tá? Às vezes há uma intercorrência ou outra por causa daí da situação de trabalho, seja uma notícia de desemprego, uma notícia de óbito, né? Que aquilo a gente caracteriza como uma emergência, porque poderia acontecer na vida que também não está em quarentena, entende? Agora, se a pessoa, vamos supor, ela já tinha ali os sintomas, ela não tinha o transtorno, porque tem uma diferença muito grande entre a gente ter um transtorno mental e entre a gente ter os sintomas de um transtorno mental, né? Talvez vamos considerar aqui que a gente não foi diagnosticado, mas todos nós temos sintomas de ansiedade na quarentena. Eu nunca tive transtorno de ansiedade e eu nunca tive de forma predominante traços de ansiedade. Mas a expectativa de manejar, por exemplo, a aula online, eu me percebi com sintomas de ansiedade em relação a isso. Naqueles primeiros momentos ali que a coisa ainda estava se reorganizando. Depois, eles devem ter ido embora junto e eu voltei para a minha forma meio que, né, normótica aí de funcionar, né? Outras coisas passam a me incomodar, mas não os sintomas de ansiedade. Então, de uma maneira geral, a maioria das pessoas teve sintomas de ansiedade, algumas continuam tendo sintomas de ansiedade. Nem todas evoluirão para o transtorno de ansiedade. E aí eu estou falando ansiedade, mas a mesma coisa se encaixam os transtornos depressivos, os transtornos relacionados ao humor, os transtornos alimentares ou os transtornos psicoorgânicos, tá? É por isso que é muito importante fazer a avaliação, para a gente ver se o que predomina no comportamento daquele sujeito são os sintomas ou se tem uma evolução já para um quadro psicopatológico. E o que a gente tem ponderado nas situações de pandemia é o seguinte: a gente precisa acompanhar enquanto esse processo durar, né? Porque também pode ser que no sanar desse processo isso se dilua, né? Ou isso de fato evolua, porque a situação é atípica, embora a gente já está vivendo um tempo grande nesse período. Mas aí a gente, quando terminar a quarentena, vem um período que para nós também será novo, que eu comentei, por exemplo, voltar a sair mais, quer dizer, voltar a abraçar, ter que arranjar um outro emprego para quem perdeu o emprego, né? Mudei de escola porque não gostei dessa escola, então também virá um outro momento que seria um momento de readaptação, e que nada tem a ver com o novo normal, porque eu não acredito nessa palavra que o marketing inventou para vender coisas, ou modo de viver para a gente não está precisando de comprar modo de viver, a gente já tem os nossos modos de viver, cada um o seu. Talvez a gente precise repensar os nossos modos de viver, as emoções, se afetar, né? Falar que gosta, falar que não gosta, falar o que incomoda, falar o que não incomoda também, né? Quantas coisas a gente deixa de falar para não incomodar o outro, quantas coisas a gente não deixa de perguntar porque a gente julga e acha que não precisa perguntar, né? Então, a gente sempre vai aí ponderar essa situação. Um outro momento que a gente vai ter de readaptação ao cotidiano, não é ao normal, né? Na saúde mental, a gente não lida com as questões de normal e anormal, porque o mundo já faz isso com a gente o tempo todo, e a gente não é nem normal e anormal, a gente só é Rodrigo, Luciene, Érica, Giovanni, Lindinalva, Marcele, Maria Luísa, Bianca, Nete, né? Estou lendo os nomes aqui, Carol, né? A gente é cada um, do jeito que a gente é. Então, tem uma Perfeito. diferença, tá? Se o sujeito tem o transtorno ou se ele tem os sintomas. Os sintomas. Às vezes, dependendo da intensidade dos sintomas, já é necessário algum tipo de intervenção medicamentosa para estar organizando aí as funções psíquicas e estar voltando a responder ao cotidiano, né? Eu vejo também que as pessoas têm muita restrição à medicação. Eu sempre digo, ninguém toma medicação porque é bonita e porque é gostosa, né? Até porque a medicação é cara. A gente toma medicação quando é necessário, por isso que é bom fazer uma boa avaliação psiquiátrica e também psicológica, inclusive. Uma não vale sem a outra, né? E aí a gente precisa ter muito cuidado para a gente não ver coisas apenas na internet e dizer, ah, mas quem toma essas medicações fica viciada, não para mais. Tem nada disso, né? Cada pessoa vai tomar, se necessário, por quanto tempo for necessário, né? Não tem medicação para sempre, não tem medicação que vicia. Isso não existe, isso é mito, isso é senso comum. Isso é ausência de informação. Ô, Lu, já que você trouxe essa questão do medicamento, como lidar com os problemas relacionados ao uso abusivo de álcool e outras drogas que, querendo ou não, ele está sendo potencializado nesse momento de Sim, pandemia, né? acabou sendo favorecido.
Como a questão da alimentação, né, um pouco, né, passa a estar mais disponível, a estar mais acessível, já não vou dirigir, ou algo assim. Eu acho que a questão do uso né, de substâncias ilícitas, vamos colocar assim, nos termos técnicos, elas acabam sendo potencializadas, vamos dizer assim, porque o tempo favorece, a expansão do tempo favorece, né, eu dou a desculpa do ócio, né, eu vou me dar como gratificação, já que eu trabalhei muito. Na verdade, isso também pode estar relacionado a um comportamento que a pessoa já tinha anteriormente, né? Porque, veja, uma pessoa que nunca bebeu, ela vai virar uma pessoa com adição ao álcool apenas na quarentena. Eu acho que se a gente tem situações como essa, elas vão ser pontuais, elas não vão ser a maioria das situações. Agora, a pessoa já tinha um comportamento, né, de uso intensivo de álcool, ou de uso desmoderado de álcool. Eu estou falando aqui a questão do moderado, não é o quanto bebe, mas é para aquela condição daquela pessoa no comportamento de bebida dela, tá? A gente não está colocando aqui se é uma lata, se é 2 latas, se é uma grade, se é todos os dias e se não é. Tem que ver qual já era o comportamento de consumo alcoólico daquela pessoa. E aí, claro, né, pode ter acontecido nessas situações que o sujeito ele coloca como muito mais gratificação efetiva na vida dele essa presença do álcool, a ponto, né, do grau do entorpecimento e de começar a trazer prejuízos, tanto para a vida profissional quanto para a vida social. Né, uma das coisas que mais traz prejuízo quando o sujeito ele tem a adição às substâncias ilícitas, o que a gente coloca como um dos critérios, inclusive diagnóstico e para tratamento, o quanto que isso traz prejuízo à funcionalidade, né? E aí a gente acaba muitas vezes usando o senso comum do julgamento. Ah, mas bebe todo dia. Sim, mas o que é beber todo dia? Quem é que está bebendo todo dia? O como bebe todo dia e o quanto bebe todo dia? Eu não estou dizendo aqui que beber todo dia, né, não seja algo que não é legal, né, do ponto de vista aí da nossa saúde, inclusive. Não é isso. A gente tem que pensar sempre cada situação dentro de uma situação. Também o que pode ter acontecido é uma situação trágica, como, por exemplo, a notícia de um desemprego, de uma pessoa que vem ali que a gente perde, que era muito querida. E aí o sujeito, para lidar com essa compensação, ele acaba colocando no lugar, né, esse comportamento de ingestão alcoólica, e isso passa a ocupar muito tempo na vida dele, né, bastante espaço. Isso pode estar desencadeando já um transtorno relacionado ao comportamento de adição, né, de uma determinada substância. Então, também a gente tem que pensar caso a caso. Mas essa fadiga também do trabalho leva, né, à busca de algo que lhe relaxe, né, que lhe desligue. E enquanto cidade de litoral e de cidade de, né, atividade turística com bastante, né, festas e tudo, nós já temos aí uma tendência cultural a fazer essa busca de compensação, né, nesse tipo de substância. É claro que a gente tem que pensar também, né, qual é o caso a caso. Caso a caso. Perfeito, Lu. Muito obrigado em nome do PET Odontologia. Agradeço a sua presença aqui. Em nome da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal da Bahia também, né? Está sendo transmitido pelo YouTube. Muito obrigado por esse momento de trazer a nitidez para diversos assuntos que precisam ser ouvidos, né? E falados também. Saúde mental tem que ter pauta todos os dias, 24 horas. Muito, muito Eu obrigado. desejo que vocês possam, cada um que está aqui acompanhando a gente, seja aqui pelo aplicativo, seja pelo YouTube, possa estar pensando na sua saúde mental, na saúde mental das pessoas mais próximas, se puder oferecer essa assistência, um conforto. Saúde mental não é mimimi, saúde mental não é besteira, saúde mental não é bobagem. Da mesma maneira como a gente cuida, né, desde querer se sentir bonita ou de querer de comer uma coisa gostosa, para, né, enfim, porque gosta, satisfazer ali, a gente também tem que pensar na saúde mental. O quanto que a gente pensa sobre as emoções, o quanto que cada um conhece quando está com raiva, quando está com ódio, quando está triste, quando está feliz. A gente não se permite, muitas vezes, falar que está com raiva, porque é feio. Disseram para a gente desde pequeno que não pode sentir ódio, Deus castiga, né? Eu nunca vi Deus castigando ninguém porque estava sentindo ódio, né? Eu acho que Deus vai ficar até feliz se a pessoa puder ter o espaço para dizer que está com raiva, que está com ódio. Eu acho que, né,
né, que me perdoe aí qualquer tipo de conotação religiosa que isso possa ter, mas eu estou falando da linguagem do senso comum que a gente usa o tempo todo com criança, por exemplo. Né? Então, eu acho que a gente precisa favorecer espaço para que as crianças aprendam, né, a lidar com as emoções e que nós, adultos, podemos agora aproveitar esse espaço e reconhecer as emoções. Olha, estou irritado agora, não quero conversar porque não vai ser bom, né? Olha, vamos conversar amanhã, vamos conversar. Ou então, assim, ó, eu preciso conversar sobre isso, pode ser agora? Quer dizer, a gente não exercita muito a coisa do diálogo, a gente é muito impulsivo, né? O impulso é uma das funções psíquicas que nós temos, né? A gente tem o impulso, então a gente precisa conhecer como nós também agimos, né? O nosso comportamento. E isso é saúde mental, isso favorece a convivência minha, de Rodrigo, de todo mundo, isso evita as polêmicas da rede social, evita a gente estar procurando um modelo de vida na vida dos outros, cada um tem sua vida, vamos buscar satisfação naquilo que a vida nos oferece, e para aqueles que estão sem satisfação na vida, vamos buscar qual é esse caminho, vamos pedir ajuda, pede ajuda a quem está próximo, pede ajuda a quem você se sente confortável, né? Se for outras questões que sejam de sigilo, tem o CVV que a gente pode ligar e a gente pode pedir um apoio, ali você recebe indicações, encaminhamentos, orientações. Sempre tem um lugar que você pode ser você e que você pode falar o que você sente, tá? Meu contato está aí disponível, né, Rodrigo, eu acho, seja pela página do Instagram, seja pelo celular, meu telefone é público, né, porque as pessoas precisam acessar a gente. Aquilo que eu puder contribuir em outros momentos, já me sinto desde já lisonjeada, porque gosto muito desses momentos em que a gente pode favorecer a educação em saúde mental. Eu agradeço muito às professoras, aos meninos aí do envolvimento da organização, eu acho que o protagonismo do aluno, ele precisa também ser mobilizado nesse momento. Muito obrigado, Luciene. Muito obrigado mesmo, então boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Quem gostou, compartilha. Deixa o like aí no vídeo. Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite a todos.